Então, nós queremos que vocês sejam bem-vindos e bem-vindos a esse nosso último e quarto encontro coletivo aqui virtual, né, dessa formação sobre o Cajueiro. Estamos aí trabalhando junto com vocês nesses quase 2 meses que nós estamos juntos aí nessa formação. E hoje, então, a gente encerra esses encontros coletivos e amanhã, em tese, seria, então, o nosso último dia de formação, né? Postado na plataforma. E depois, mais ao final, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Se ainda tivermos tempo. E nós, nesse último encontro coletivo, queremos discutir a questão se o protagonismo juvenil é possível, né? Como tema de nossa conversa dessa noite, nosso encontro, dessa nossa roda de conversa virtual. E aí, para isso, a gente convidou, então, a professora Carmen Lúcia Teixeira, que é graduada em Ciências Sociais pela UFG, tem especialização lato sensu em Psicopedagogia pela PUC de Goiás, e também mestrado em Ciências da Religião pela PUC Goiás. E há muitos anos bastante engajada e comprometida aí com as causas e com a luta sobre a juventude e as juventudes. Então, a Carmen, durante muito tempo, acompanhou o processo, as dinâmicas e também atuou de forma bastante incisiva na antiga Casa da Juventude Padre Bornier, foi membro da equipe diretora da Casa Juventude durante muito tempo, foi coordenadora geral da Casa Juventude, e depois foi uma das que fundou, então, esse grupo que assumiu, então, a associação civil, né, chamada Cajueiro, e atualmente é, então, a diretora-presidente dessa organização, da qual nós propusemos essa formação. Ajudou a pensar essa proposta de formação, né? São 2 propostas em EAD, uma mais ligada a de práticas relacionadas à questão do novo ensino médio. Então, é uma pessoa que durante muito tempo também atuou na rede estadual, né? É professora da rede estadual, hoje já está aposentada, mas continua aí atuando e contribuindo aí com as discussões, reflexões e ações e projetos sobre juventude e juventudes. Então, a gente combinou essa fala aí com a Carmen, uns 40 minutinhos, mais ou menos. Você me avisa, já né, conhece a Léo? dinâmica, né? Então, a gente... Sim. Tá. Então, boa noite, gente. É uma alegria grande poder estar com vocês, né, nessa noite, nesse início de ano, para a gente poder conversar sobre a questão do protagonismo, se há possibilidade, se não. Essa última unidade do curso, eu trabalhei essa última unidade, né, sobre esse tema, essa temática. E eu e a Catiusca, uma pessoa responsável pela casa pelo Cajueiro, né, que esteve com a gente no Cajueiro, e no final do ano ela faleceu, teve uma doença, um câncer, né, e ela faleceu no final do ano passado. Então, para nós foi uma tristeza grande, mas é uma alegria poder ver que a vida não morre com a morte, né? Ela permanece. Quando vocês estão fazendo curso, quando eu estou aqui falando com vocês, a gente está fazendo essas memórias, né? Dessas pessoas que contribuem, e contribuíram e contribuem para a nossa formação. Eu coloquei aí nas mensagens um pensamento do Paulo Freire, para a gente poder começar a nossa conversa de hoje, né? O Paulo Freire diz: ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar burocratizar-se mentalmente, de entender e de viver a vida como um processo, como um vir a ser. Paulo Freire, né? Então, é essa ideia da gente estar sempre se fazendo e refazendo,
né? Então, quando a gente vai pensar a questão das juventudes, eu não posso pensar as juventudes e não pensar quem sou eu nessa história, né, como educadora. E eu estou usando aqui para a nossa conversa 2 livros de uma educadora norte-americana chamada Bell Hooks. Dos livros dela é esse aqui, que ela nos convida a Ensinando a Transgredir. Esse é o primeiro livro. E o segundo livro que nós vamos usar aqui como referencial é outro livro da Bell Hooks, que é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Ela trabalha, essa autora, não sei se vocês já viram falar dessa autora, ela é uma mulher negra, norte-americana, faleceu no final do ano passado, e ela trabalha muito a pedagogia freiriana, né? Só que ela avança a discussão de Paulo Freire em muitos aspectos, porque ela vai trabalhar, por exemplo, o tema da amorosidade, ela vai trabalhar o tema da liberdade, da educação para a liberdade, nesses 2 volumes que eu mostrei para vocês. Ela tem outros, mas só para dizer que a minha fala está fundada nessa reflexão da Bell Hooks, né? Que se alguém depois quiser retomar ou quiser ler, ajuda para a gente ir dando passos nessa linha de compreender essa educação a partir dos sujeitos, né? Então, se eu pergunto, é possível o protagonismo? É possível o protagonismo dos jovens? Aí a gente podia perguntar para nós, assim, nós que somos educadores, educadoras, eu queria que a gente pudesse fazer um retorno à nossa trajetória. Queria convidar vocês para fazer esse retorno à nossa trajetória. E fazer o retorno à nossa trajetória é perguntar assim, ó, quando eu estava nessa idade de ser jovem, entre 15 e 29 anos, talvez alguns aqui do grupo ainda estão nessa faixa etária, que coisas boas que eu vivi como jovem? Quais as dificuldades que eu encontrei nessa minha faixa etária? Eu fui escutada nessa faixa etária? Quais foram as dificuldades, as perguntas, as dúvidas que eu tive e que não foram levadas a sérios pelos adultos que estavam próximo de mim, seja pela família, ou seja pela educação na escola? Como que foi a minha experiência de ser jovem? Se eu pudesse, se cada um de nós aqui pudéssemos voltar nesse tempo ou olhar para esse tempo, né? Porque quem está nessa faixa etária vai só olhar para você, né? Para o seu tempo e fazer essas perguntas. Quem facilitou, quem dificultou, como que eu me senti, quais as dificuldades que eu enfrentei nesse período, né? Então, é um período muito importante para nós, anos, né? Porque é um período que a gente reafirma muitas coisas nossas, a gente marca as nossas identidades, faz escolhas, às vezes até antecipadas, primeira paixão, muitas coisas acontecem aí nesse período da nossa vida, né? A vida é marcada por uma série de acontecimentos que deixam marcas na gente. Como recorda o Paulo Freire, a vida é um processo, né? E por ser um processo, essas marcas que a gente viveu na adolescência, elas continuam presentes em nós. Como é que a gente lida com essas marcas? A gente liga como um acontecimento lá isolado, a gente lida do modo com que a cultura nos indica, né? Se a gente pensar na cultura que nós estamos inseridas, a gente podia perguntar assim, como é que foi a nossa educação, né? Por exemplo, como foram os nossos professores, as nossas professoras, os professores? Como foi que a família, aquelas pessoas que a gente conviveu mais de perto, as nossas referências, como foi que essas pessoas repassaram para nós os valores?
Porque tudo isso, vocês podem perguntar, o que isso tem a ver, Carmen, com o assunto? Né? A pergunta é, como é que nós vamos nos fazendo pessoa? Né? Então, como é que eu vou me construindo e me reconstruindo como pessoa? Então, essa é a pergunta. Né? Tem coisas que a gente vai escutando a vida inteira. Né? Se vocês olharem, por exemplo, para a pergunta hoje, quem são os jovens? Alguns vão dizer de uma forma, é aborrecente, gente que come demais, gente que toda hora quer uma coisa diferente. A gente tem uns conceitos que a gente repete, que a gente escutou de nós e que a gente diz dos outros, hoje que são jovens. Quando a gente troca de lugar, a gente diz, continua dizendo as mesmas coisas que disseram para nós. E as mesmas desconfianças que tiveram de nós mantemos agora as desconfianças para os outros sujeitos. Então, parece que há vou usar uma palavra, parece que há uma reprodução dessa cultura, né? E a gente é muito marcado por uma coisa de certo e errado, né? Então, isso é certo, eu aprendi em casa, é muito respeitoso, e aí a gente vai. Então, às vezes você, como professora ou como professor, você escuta, olha, na minha casa eu só ensino a falar de senhor, eu não ensino a pessoa a dizer você, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, tem umas coisas que a gente vai repetindo, né? E essa repetição, a gente vai dizendo assim, é fundamental para a gente manter a nossa cultura, manter a nossa civilização, manter a nossa educação, ou a gente ser professor, né? O que a gente tem do nosso jeito de ser professor, que é repetição dos nossos professores ou dos nossos pais. Às vezes a gente foi pouco contaminado pela teoria que a gente recebe na universidade quando a gente vai fazer licenciatura ou que a gente aprende alguma coisa, a gente acaba tendo mais força na nossa prática profissional aquilo que está introjetado em nós lá de longe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema que nós vamos tratar é sobre a questão se tem ou não possibilidade de ser protagonista, de formar protagonista. Para a gente pensar se a gente vai formar ou não pessoas com capacidade de ser elas mesmas, de ser sujeito, de ser livre, a gente tem que perguntar assim, eu consigo permitir que o outro seja ele mesmo frente ao ensino com quem eu estou trabalhando? Ou eu acho que eu preciso dizer assim, o sujeito eu sei e o aluno não sabe, ou o sujeito, o estudante não sabe. Então, eu estou numa hierarquia, né? Então, eu sou estudada, você não. Eu estudei e tinha um professor que ele era professor de matemática, ele dizia assim, a minha maior nota que eu dou para aluno é 8,5, porque como eu sou professor, a minha nota, um aluno não me alcança. Ele dizia isso assim, em quase todas as notas. O que ele estava reproduzindo para mim e para todos os outros colegas? Que tem uma hierarquia, e que essa hierarquia ela precisa ser respeitada. Ali a gente era o sujeito que iria ser sempre, dentro da hierarquia, menor, né? Então, tudo isso faz parte da nossa trajetória. Como que a gente se livra disso? Como é que a gente possibilita a formação? Nós não escolhemos essas vivências que nós temos, nós não escolhemos isso, mas nós fizemos esse processo, a maioria de nós, mergulhados e estruturados nessa sociedade.
né? Então, a gente é uma sociedade, por exemplo, e se a gente pensar quem são os jovens nessa sociedade, eles podem, de fato, ser protagonistas? Os jovens podem ser protagonistas na escola? E uma escola é um ambiente hierarquizado, né? Estrutura hierarquizada. Ali dentro desse ambiente, é possível a gente criar brechas para que o protagonismo de fato aconteça? Então, eu acho que são perguntas para a gente ir pensando sobre essa provocação, né, que o Léo propôs para a gente conversar hoje. Então, essa conversa, essa questão tem a ver com metodologias, mas não só com técnicas, né? Porque, às vezes, a gente pensa que trabalhar o protagonismo é a gente distribuir uma série de técnicas em que gera participação. Mas é muito mais do que isso, né? É como nós, adultos, educadores, nos colocamos para poder discutir com os sujeitos, educandos, construir essa relação para que a gente possa possibilite, né? Possa possibilitar, fica meio estranho, mas que a gente possibilite que esses sujeitos façam uma educação para a liberdade. O que é essa educação para a liberdade? Para ser quem eles são, né? Para despertar essa potencialidade que eles são. A palavra protagonista, vocês devem saber, ela é uma palavra que vem do grego, né? Ela está muito ligada ao teatro, ao cinema, e ela tem a ver com essa questão do ator principal. Quantos atores a gente tem numa trama? Normalmente protagonista, quando a gente, ainda mais nós que temos celebrado aí não sei quantos anos de história de novela, quantos têm possibilidade de ser protagonistas? Não é? Numa novela? O máximo que você tem é 2 protagonistas, ou um protagonista e um antagonista, não é? Quem é que tem possibilidade de ser protagonista na nossa trajetória? Se a gente pensar nessa questão do protagonismo e dizendo assim, como é que essa possibilidade de construir esse protagonismo na nossa tarefa é repetir isso que está posto? Eu vi a conversa que vocês tiveram com a Miriam, Fábia. Essa possibilidade que está dada, que é uma reforma que é marcada pelos viés do mercado, para poder produzir mão de obra barata, para poder alimentar o mercado, que tornou muito das escolas. Eu estou dizendo isso, eu estava na escola até 2019, final de 2019, eu estava na coordenação da escola estadual, aqui na Vila Moraes, chamada Vilmar, eu estava na coordenação dessa escola. E aí, cada dia, dentro da escola, eu não sei agora, com a situação da pandemia, eu creio que a situação deve ter piorado um pouco mais, mas cada dia a gente percebia políticas, vou dizer assim, porque políticas são decisões que eram políticas para expulsar os jovens pobres da escola. EJA em tal e tal lugar, muda aqui na nossa região leste, mudou os lugares onde acontecia a EJA, concentrou num lugar, quer dizer, saiu do lugar que era próximo da casa e transferiu para outro lugar que vai depender de transporte. Depois vem várias mudanças na educação e no modo de organizar essa educação de tal forma que esse jovem trabalhador empobrecido, a política é para ele ser retirado da escola e não para ele ser incluído na escola. Mas os que estão incluídos na escola, que protagonismo a gente dá para eles? Né? Por exemplo, hoje, quem está na escola, a dificuldade, eu estou dizendo hoje, mas eu estou pensando também, por exemplo, eu como coordenadora em 2019, a dificuldade que era para a gente conseguir, por exemplo, professores
que desse continuidade às disciplinas, né? Então, você tem professores que não dão continuidade por causa do modo, do regime com que é feito. Então, estou trazendo uma ou outra situação concreta da escola para a gente perguntar, com esse modelo, com esse estilo que a gente tem, quem são os protagonistas? E aí, hoje, pensando e repensando a nossa conversa, eu pensei assim, sobre essa questão, quem é protagonista mesmo da história? E como que ela é feita para a gente poder dizer, olha, você é protagonista porque agora você vai escolher a sua disciplina, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E na prática do cotidiano, a gente vê que o caminho não é assim tão mágico, né, como está nas propagandas que a gente vê por aí. Eu ficava pensando, todos aqui devem ter pegado uma ou outra vez um desses carros de aplicativo. Vamos pensar no Uber, porque tem muita questão que está dizendo aí da uberização do emprego. Quando você conversa com um dos motoristas e pergunta, você acha que vale a pena esse tipo de trabalho que você faz? Aí ele diz, claro, porque eu sou o dono do meu horário. Eu que defino que horas que eu trabalho. Eu não tenho mais patrão. Percebe o discurso da pessoa? É um discurso que vamos dizer, marcado por uma ideologia, por um conjunto de ideias, né, que ele marca ali essa conversa. E se a gente perguntar no Uber, quem é o protagonista? Quem é o ator principal desse jogo do Uber? É o dono do aplicativo, não é? O que comanda lá o aplicativo. O motorista recebe uma porcentagem, ele dá o carro, ele dá a gasolina, ele dá o trabalho, né? Quem leu Marx deve imaginar que a teoria do Marx ficou bem, né? Quando ele está trabalhando da expropriação do trabalho, né? Ele fala da mão de obra, ou significa o sujeito daria o trabalho dele. Não, agora ele dá o trabalho, como vai transportar, o imposto e tudo o resto. Mas ele está, não todos, mas a maioria dos sujeitos estão convencidos de que esse é o melhor caminho, né? Ele fica sem direito, sem segurança. Os caras falaram, oh, se acontecer qualquer coisa com a gente tem que se virar. Se alguém roubar a gente, nós estamos... Né? Então, percebe a fragilidade e quem é o protagonista da história? O protagonista é o dono, é o cara que enriquece sentado num lugar em que ele apropria toda essa riqueza para ele. Ele é o sujeito, ele é o protagonista dessa história. E o sujeito motorista, muitos deles estão convencidos que esse é o melhor caminho para ele se tornar empreendedor, que é o debate que hoje a gente está, quando vai discutir projeto de vida, quando vai discutir na escola, a gente vai discutir empreendedorismo. O que é empreendedorismo para pobre? E o que é empreendedorismo para aqueles que estão concentrando a renda? Então, essa discussão, a gente precisa fazer ela de forma mais alargada do que só perguntar, é o jovem escolher uma disciplina, é você poder fazer uma dinâmica na sala de aula e o jovem poder participar. A gente quer, de fato, com isso, formar sujeitos capazes de tomar decisão sobre a sua vida e sobre a vida da sociedade? Então, esses elementos, eu acho que ajuda a gente a poder pensar. Quando a gente pega o tema da Bell Hooks, dentro dessa conversa que a gente está fazendo, ela fala assim, ensinar a transgredir. Aí eu fiquei um tempão pensando assim, o que é transgredir? A gente é ensinado a transgredir? Vocês acham? Assim, a gente é ensinado quando eu falo transgredir, que ideia que vem na sua cabeça? Alguém é capaz de escrever aí nos comentários? Transgredir.
Não precisa ser coisa para acertar, não. Transgredir. O que vem na sua cabeça? Vem uma coisa assim, eu vou fazer, não. Eu fui educado para isso? Não. Eu posso fazer isso? Opa, né? Ou vem alguma coisa na linha da coisa fora da lei, né? Alguma coisa assim. Talvez venha essa coisa mais fora da lei. Quebrar as regras. Legal, Ana Paula. Percebe que a gente precisa quebrar, se a gente quiser fazer protagonismo, a gente precisa, como educadores e como educadoras, perguntar qual é o meu lugar, eu estou repetindo, eu possibilito o outro ser sujeito, eu estou entendendo que protagonista é para poucas pessoas. Por que será que o neoliberalismo incentiva tanto esse protagonismo juvenil e não os sujeitos de direito? Né? Porque protagonismo é para um grupo muito pequeno. Agora, na pandemia, a gente viu a quantidade de concentração de renda, principalmente num país como o nosso, onde a renda é super concentrada. Né? Onde você tem uma grande população passando fome e uma população pequena tornando cada dia mais rico, mais bilionário, mesmo diante dessa situação da quantidade de gente desempregada, assim por diante. Então, se a gente pensa, essa palavra transgredir, o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, para a gente poder contribuir na formação de sujeitos, é preciso a gente se colocar dentro dessa cultura que nós estamos mergulhados e estruturados e perguntar o que serve, o que a gente precisa transgredir. E hoje, chegou pela internet, chega tanta coisa, né? Aí chegou pela internet uma questão que eu fiquei assim, besta. Hoje está fazendo 90 anos que as mulheres podem votar. 90 anos é ontem, né, gente? É ontem. 90 anos que as mulheres no Brasil podem votar. 1932, elas puderam votar. Mas elas tinham 3 exigências para as mulheres poderem votar. Não é assim votar, não. É 3 exigências. Elas tinham que ter autorização, casadas, com autorização do esposo, do marido. As solteiras tinham que ter uma renda ou um emprego e ter comprovante disso. E alfabetizadas. Eram muitas mulheres em 1932, né, que podiam votar. Pensam, naquele momento histórico, nessa condição que nós temos como país, como é que quem podia votar. E a outra que eu fiquei mais escandalizada é que 55 anos depois, ou seja, em 1916, foi que no plenário da Câmara do Senado, lá do Senado, que teve banheiro feminino. Quem assistiu aquele filme lá das mulheres na NASA, as mulheres negras, que elas tinham que sair pela rua, pela coisa assim, e para poder ir no banheiro? Eu pensei, gente, que coisa é essa? Que coisa absurda, né? Mas aí eu falei, gente, isso dá muito com aquela coisa que eu estou querendo conversar, para dizer assim, olha, 90 anos, e aí se a gente olhar para a situação das mulheres hoje no Brasil, aí a gente pergunta assim, quantas mulheres têm que ter autorização? Né? Ou que não pode sair na rua porque são amedrontadas, ou têm medo de sair na rua. Né? Então, percebe que a cultura, aí aquilo que o Paulo Freire diz na questão do processo, é uma coisa do ir e vir. A gente tem um avanço, mas, ao mesmo tempo, a gente tem situações de retrocessos. Né? Então, pensar se é possível ser protagonista, se a gente perguntar isso para as mulheres, é possível ser protagonistas? Perguntar isso para os jovens, é possível ser protagonista numa sociedade que é adultocêntrica, que o adulto está no centro e que e eles são aqueles que têm que aprender? Né? Então, é possível a gente pensar nisso? Quando a gente
construiu esse módulo do curso, essa última questão, a gente queria muito, no nosso sonho de quem estava produzindo o material, a gente queria muito colocar na mão dos educadores possibilidade de diálogo com os jovens, né? Então, se vocês não leram, mas se puderem ler lá esse último unidade, aí qual é a intenção nossa? A intenção nossa é dizer, tem um punhado de material que eles possibilitam que a gente possa dialogar com esses sujeitos. Dialogar é uma palavra difícil também, né? Eu estou usando diálogo não do pai que diz para o menino, eu estou querendo diálogo, mas diálogo significa ele fala e os outros obedecem. Não é esse diálogo que eu estou dizendo. Diálogo significa um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. E aqui entre eles tem ideias diferentes, conflitos, essa questão toda, né? Então, a gente queria possibilitar que os educadores que pudessem, que fizessem o curso, tivessem acesso e pudessem criar situações em que pudesse trazer essa experiência dos jovens. Quem eles são, quais são as suas dores, quais são as suas preocupações, como que eles, quais são os desafios que eles têm, quais as dificuldades que eles têm para poder projetar a vida, quais as dificuldades que ele tem para viver hoje, quais são as necessidades que ele tem, por exemplo, de chegar na escola, que às vezes o menino vem para a escola, eu não sei na escola de vocês, mas na escola onde eu estava, ele chegava e dizia, o Carmen não tem nada para comer não, porque vai demorar o lanche, eu hoje não comi nada, né? Então, você tem gente que passa fome, você tem gente que chega sujo na escola, né? Porque não teve oportunidade de tomar banho, né? E aí o outro menino vem e reclama para você, ó, fulano de tal tá fedendo lá dentro da sala. Aí você vai conversar com aquele menino e pergunta para ele, e fala, Carmen, já faz 3 dias que a minha casa não tem como tomar banho. E aí eu vim, assim, e ele suado, você vê que jeito, eu vim caminhando. Percebe as necessidades, os gritos desses meninos, eles são gritos concretos e que a gente precisa aproximar deles. E daí perguntar, tem possibilidade desse menino ser sujeito da sua vida, sujeito das suas ações? Como que eu, como educadora, vou possibilitar que esse menino saia desse lugar da dependência e vai para o lugar da autonomia? Né? Porque a nossa tarefa é provocar, é fazer perguntas, é possibilitar que esse sujeito saia de uma condição de dependência para uma autonomia. Aí sim, eu vou estar possibilitando que ele escolha, que ele seja sujeito da sua história. Né? Às vezes pode chegar a ser protagonista, mas eu não quero trabalhar protagonista para um, eu quero trabalhar protagonista para todos. Né? Então, qual ideia de protagonismo que está na minha cabeça? É escutar essa experiência desse sujeito ou a experiência deles, elas não significam nada para mim? Para o meu aprendizado, para o meu ensinamento, para aquilo que eu quero trocar com ele na sala de aula. Então, como é que essas experiências que ele tem, elas podem ser potencializadas para ele poder trabalhar mais? Aí, lá no grupo, lá no roteiro, a gente sugeriu vários materiais e eu trouxe alguns aqui, porque alguns foi nós que produzimos nas nossas nos nossos esforços, né? A gente produziu um só sobre projeto de vida para colocar na mão dos jovens. A gente tinha maior dificuldade que a gente tinha material só para educadores, né? Então aí a gente produziu um material de projeto de vida que é bem fininho, é um livrinho de bolso, uma coisinha de nada, que tem um roteiro pensando nessa história do sujeito olhar para a sua trajetória, para a sua história, tentar construir, tentar fazer e se entender como pessoa no mundo. Né? Então, é um material que a gente tem no Centro de Juventude Cajueiro, mas que a gente utilizou, e esse material tem, eu acho que já tem acho que tem publicado já uns
acho que uns 100 mil, eu acho, ou uns 50 mil unidades desse material já foi publicado e está distribuído. Ele tem essa tarefa de fazer perguntas, ele é super curto. E aí a gente trabalhou também a metodologia das rodas de conversa. A metodologia das rodas de conversa, elas têm a base, o Paulo Freire, né? Ela tem essa base do Paulo Freire. O Paulo Freire trabalhava os círculos de cultura. Aí, inspirado em Paulo Freire, nós fizemos as rodas de conversa. Aí, as rodas de conversa, a gente fez uma que esgotou, e ela está nessa última roda, ela está com um PDF para vocês, porque aí vocês podem olhar lá a estrutura dessa roda, ver como é que ela é montada, como capacitar, como usar a roda. A roda que está no material de vocês é assim, como é ser jovem hoje, como é ser jovem na comunidade ou na escola, como é ser jovem na sociedade. São as 3 rodas de conversa, 3 roteiros de roda de conversa. Só vocês baixarem aí, antes que o Léo feche a plataforma, aí vocês podem baixar para o material de vocês, e é um material que vocês podem ter. Essas rodas de conversa, qual que é o objetivo da roda de conversa? É você provocar um tema, né? Por exemplo, como é ser jovem hoje? Os jovens em círculo, né? Todo mundo do círculo, você usa alguma dinâmica para o pessoal poder falar, as rodas normalmente sugerem alguma dinâmica, e aí você escuta essa dinâmica, então tem parte da realidade, alguma ação no final, você pode organizar também uma amostra dessa conversa que você fez com os jovens, pode fazer isso em mural, ou pode fazer uma amostra cultural desse resultado dessa conversa, construído pelos próprios jovens, né? Então, esse material aqui, a gente produziu ele escutando jovens das escolas públicas de Goiânia, que é um diálogo sobre essa aqui é sobre políticas públicas de juventude, o que é política pública e assim por diante. O outro material que a gente fez é um material sobre educação, sobre religião e sobre violência, na cultura de paz, que a gente chamou em vez de chamar violência. Então, também estão rodas de diálogo, pergunta como é a questão da escola, são 3 rodas também que a gente tem nesse material. A outra roda é sobre a situação das mulheres, né? Feita por jovens que trazem, então, o que é a discussão sobre gênero, a discussão sobre violência, a discussão sobre masculinidades, as discussões sobre políticas públicas contra a violência contra mulheres, a Lei Maria da Penha e assim por diante. E, por último, a gente tem um que eu gosto, esse não está lá no material de vocês, não está nem como sugestão, porque foi produzido no final do ano passado, que é Projeto de Vida, né? Então, são rodas de conversa para a moçada poder, vocês com a moçada, poderem conversar. E aí a conversa, olha os temas que a gente organizou, que é um convite a partir da nossa história de vida, vida em relação, autoconhecimento, afetividade e sexualidade, Umbutu, eu sou porque nós somos, para pensar essa questão, inclusive, do protagonismo, saúde, lazer, trabalho nas nossas vidas e vidas com sentido. Então, essa ideia de apresentar esse material para vocês e outros materiais que estão lá, a ideia aqui não é uma ideia de propaganda de livraria, não. A ideia é de mostrar para vocês que tem material, esse e outros, que colabora nesse sentido. Inclusive, desse material de projeto de vida, depois a gente pode conversar da possibilidade da gente deixar na escola, por exemplo, alguns exemplares que vocês poder usar, poder olhar, poder contribuir, fazer outras rodas, assim por diante. Então, essa foi a ideia que eu organizei para poder conversar com vocês, e aí eu queria agora abrir para vocês para que a gente pudesse trocar ideias, não precisa ser concordar com essas ideias que eu coloquei, não, mas
trazer provocações, trazer outras perspectivas quando traz a questão da possibilidade do protagonismo e dizer, olha, eu discordo disso, mas eu coloco isso, eu concordo com isso, mas eu apresento isso. Ou tirar alguma dúvida, ou perguntar sobre o material, ou como nós podemos trocar melhor esse material. Estamos abertos. Aí vocês fazem as perguntas que vocês acharem necessárias e adequadas aí para vocês. Podem perguntar pelo chat, pode perguntar ao vivo, tranquilo, tá? Então, vamos abrir, gente. Sem vergonha vocês, do último encontro. Vergonha a gente tem que deixar em casa. Colocações da Carmen, relacionadas à atuação. Então, é só abrir o microfone ou escrever no chat. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí à professora a respeito dessa questão que ela colocou como o aluno como protagonista, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, sim. Tranquilo. A ideia desse protagonismo hoje, como é que você vê isso aí? Você acha que nós temos uma educação preparada para que a gente coloque esse nosso aluno, né, como sendo protagonista? O que deve ser feito para que a gente alcance essa qualidade de nós entendermos o aluno como sendo protagonista do meio, né? Assim, o que deve ser feito aí? Como é que a gente vai começar a trabalhar essa questão do protagonismo, né? Porque para que a gente possa, o que eu entendi na sua fala é que para a gente possa ter o aluno como protagonista, é preciso conhecer esse aluno, né? Antes de mais nada, conhecê-lo, né? E aí, partindo desse princípio, né, como é que a gente vai colocar essa questão aí nas comunidades, principalmente mais periféricas? Uhum. Podemos ir trabalhando questão por questão? Eu acho que sim, porque aí vai esquentando as turbinas de quem quiser pergunta. Sim, por aí, favor. Depois, quem quiser já ir engatando, tá, pessoal? É só levantar a mão ou mesmo abrir o microfone. Ô, Miguel, eu acho que você traz uma questão que ela palavra complexa, ela parece que resume coisas que não dá para resumir. Mas é assim, nós estamos vivendo numa sociedade em que a periferia ela está cada vez mais espoliada. Mais difícil hoje, por exemplo, quando o menino chega na escola, ele vem de uma família, ele vem com condições super precárias, né? Então, como que você vai trazer esse sujeito para poder refletir sobre a sua vida e a sua condição, sobre os seus projetos de vida, quando a questão central dele é comida, né? Então, percebe o nosso desafio como educadores? Que nós estamos precisando e fazendo cada dia, vou usar uma palavra entre aspas, que é uma palavra religiosa, fazendo milagres, no sentido de fazendo quase que o impossível, né? Nessa trajetória que a gente faz. Mas eu acho que a gente não pode e não deve dizer é impossível. Eu acho que a gente precisa criar brechas para a gente poder trabalhar com esses sujeitos. Aí você reforça. Eu acho que a primeira coisa, antes de conhecer o sujeito, eu acho que é conhecer nós e a nossa prática,
Assim, o que nós estamos imbuídos e o que a minha prática repete. Porque se a minha prática for uma prática de repetir coisas, eu não vou conseguir escutar esses sujeitos. Antes dele começar a falar, eu já vou dizer, você não pode pensar isso, você não pode dizer isso, você não pode... Por quê? Porque sou eu que sei e ele que não sabe. Então, eu preciso rever o meu lugar como educadora e perceber, assim, o que tem em mim que eu preciso me livrar disso, se eu quiser contribuir com esses sujeitos, para eles abrir juntos a gente abrir brecha, junto a gente quebrar essas regras que estão aí, que é para matar. Né? Principalmente quando a gente está trabalhando em periferia, em que muitos dos nossos jovens, a gente perde esses jovens ou para a droga, ou para a polícia, ou para uma série de condições que estão ali, que fala, cadê fulano de tal? Morreu, né? Que morreu mesmo, no sentido mais doído da palavra. Então, essa questão que você trouxe, né? E que você apreendeu da conversa, que é conhecer esse sujeito, escutar esses sujeitos nas suas dores, por mais difícil que seja para a gente. É importante a gente escutar esses sujeitos, porque escutar as suas dores, ele está publicizando essas dores. E essa autora que eu citei para vocês, Isabel Hooks, ela diz assim, que quando a gente tem uma dor e a gente publiciza ela, a gente coloca ela em público, a gente torna ela mais com capacidade da gente superar ela. Porque quando eu publicizo ela, eu estou tornando ela pública, né? Então, eu estou tirando ela daquilo que está escondido, daquilo que está ali me tornando menos. Né? Se você pensar, por exemplo, esses sujeitos periféricos, muitos deles não têm o valor da passagem de ônibus para vir no centro da cidade. Não conhece nada, não tem acesso à cultura. Então, se a escola, se a gente, como educador, como educadora, a gente possibilitar esses sujeitos sair desses espaços e conhecer outros ambientes. Por exemplo, a escola pode organizar, por exemplo, para ir em algum lugar que esses sujeitos possam ver, abrir os olhos para outras coisas, para além dessa realidade que ele está preso e está condenado. Né? Então, tem brechas que a gente pode abrir escutando a dor desses sujeitos, por isso a gente pensou nessa questão das rodas de conversa, onde vem essas vozes desses sujeitos, para a gente poder encontrar com eles essas saídas para a gente construir novos protagonismos para essa sociedade, né, que está aí. Se a gente dizer assim, vamos aceitar essa discussão que está posta aí dos protagonismos, mas que protagonismo que eu quero construir? E aí definir com eles que protagonismo que eu quero definir, que eu quero construir com eles. Né? Eu penso isso, né? Como prática, como coisas que a gente tem exercitado, né? Ao longo desses mais de 30 anos que eu estou trabalhando com juventude e educação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá aberto, pessoal. Pra cá. Quem tiver mais envergonhado pode colocar no chat. Se ninguém quiser falar, eu vou completar aí a minha fala, né? Pode completar, Miguel, que aí a gente vai dialogando. Tá. Nessa questão que você falou agora, do conhecer, o professor conhecer, para poder conhecer o sujeito, né? Uhum. E na questão também eu vou colocar aí o termo descriminalização, né? Uhum. Discriminar, porque às vezes o sujeito que nós estamos trabalhando, como você falou, né? Ele chega na escola com muitas carências, né? Uhum. Colocou aí a questão da alimentação, da roupa, uma série de outras coisas. E muitas vezes o professor, na fala dele, ele é mal interpretado. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma entrevista no Jornal da Meia-Noite, né?
que é a hora que eu vou assistir o jornal, depois que eu fecho aqui, que o repórter, assim, a televisão tem um poder de divulgar para milhões de pessoas num tempo muito recorde, né? E o professor, ele divulga para 30, 35, ali num período de 50 minutos. E aí, ontem foi colocada uma fala de um professor, porque levantou-se a polêmica na questão hoje está muito comum, né? Tudo que você fala, você está... como é que é o termo? Hoje até a gente usou esse termo lá. Você está discriminando, ou você está... o professor está muito controlado, né, hoje. Mas tem um termo... Eu acredito que o Miguel está falando da questão que a gente está tendo problema na escola, que é questão de ser homofobia. Da homofobia. Então, só completando a minha fala. Aí, os alunos colocaram uma questão da pessoa cair na vida do crime, né? Como seria essa pessoa, o momento que seria feito, né? E o professor colocou o seguinte, né? Que muitas vezes o sujeito que busca essa vida, né? E aí não vamos colocar aqui como sendo algo generalizado, né? Mas é por uma necessidade. Então, quem afirma que ele é criminoso? Às vezes ele procurou essa vida, né? Como uma forma de facilitar o ganho. Eu não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, né? Mas só a fala. Buscou essa vida na questão da falta de oportunidade. Né? Na verdade, o Miguel, ele é jogado para esse campo, né? Por exemplo, os meninos que estão na droga, eles não estão lá por escolha, eles foram jogados lá. E depois eles são responsabilizados pela sociedade como se eles fossem os que trouxeram drogas para o mundo. Eu estou falando isso do lugar assim, que eu acompanhei meninos na escola, na porta da escola, gente que aí passou a vender a droga, inclusive dentro da escola, essa questão toda, e que a polícia chega e ele é o bandido. E eu pensei várias vezes comigo assim, quem que empurrou esse menino para essa condição? E aí é fácil, e essa questão da criminalização, você traz essa questão da droga, e eu estou reforçando essa questão que você traz, mas a gente podia trazer também, por exemplo, o sujeito, se ele for negro, ele não precisa fazer nada para ele ser criminalizado, não precisa nada. Né? O menino da escola onde eu trabalhava, o menino aproximou de mim, de uma outra coordenadora, com medo. O que aconteceu? A polícia está atrás de mim. Deixa eu ficar perto de vocês. Aí ele ficou perto da gente e foi caminhando. A gente estava saindo da escola, ele foi caminhando conosco. Aí ele disse assim, a polícia me pega todo dia para nada e me bate todo dia. Entendeu? Esse menino não precisa fazer nada, ele é negro, então ele já é criminoso. Então, essas são e nós estamos falando, e você trouxe, Miguel, a situação da juventude de periferia. Se esse menino fosse branco e do centro, a polícia nunca ia fazer isso com ele. E a gente sabe que que a gente discute essa questão do racismo estrutural, né? E que tem escola, que tem professor que vai apresentar e discutir racismo reverso. Parece até que a pessoa, como diz meu pai, nunca foi na escola, né? Porque para poder trazer uma discussão dessa para os alunos, você fala assim, estudou aonde para trazer essa discussão? Né? Se a gente está experimentando na carne todos os dias essa questão da pessoa ser violentada, não é discriminada, não, ela é violentada, porque ela é negra, porque ela mora na periferia. E aí a professora que trouxe a questão da homofobia, outro dia estava lendo sobre a questão maioria dos travestis vão para a prostituição, né? Maioria. Então, você fala, travestis é igual à prostituição. Aí, um dia,
pouco tempo estava escutando um debate de um grupo de travesti. Aí ele dizia assim, a única profissão que nos sobra para a gente não morrer de fome é a prostituição. Então, eles escolhem? Não escolhem, né? Então, quando a gente está pensando, esse tema que a gente está fazendo, é possível ser protagonista? É possível ser protagonista nessa questão desses espaços. Então, por isso que quando eu falei, a gente precisa transgredir, é nesse sentido. Quer dizer, eu não posso aceitar isso como normal e natural, né? E dizer, é normal, é natural, parará, parará. Não é. Mas eu te interrompi, Miguel. Não, porque a conclusão que eu queria colocar do repórter foi que o professor disse o seguinte, né? Quem jogou esse sujeito na criminalidade, nas drogas, né? Por que ele foi? Você precisa ver o que o levou, como você acabou de falar, né? O aluno negro, ele não precisa fazer nada, ele é negro, ele é discriminado já pela polícia, né? Uhum. O travesti, ele já é discriminado pela sociedade, né? Então, o professor estava colocando assim, né? Que às vezes esse sujeito, essa pessoa que está no crime hoje, ele foi jogado lá no crime também. E aí a gente precisa saber diferenciar isso aí. Por que esse está aqui, por que esse outro está? Claro que nós temos criminosos que são de nascença, vou colocar o termo aí, né? Uhum. E outros não, eles foram jogados lá. Mas aí o repórter fez a conclusão dele, dizendo assim, que professor que nós temos hoje, né? Uhum. Claro. Porque... A verdade é o seguinte, as faculdades estão cheias desses professores com essa linguagem. O que ele quis dizer com isso? Ele discriminando aí a classe dos professores, né? Como se fosse uma classe que defende o criminoso, que defende o bandido, etc. Não é a defesa, mas é você está verificando, como você falou aí, em por que essa pessoa chegou até fez essa opção, né? De repente, é mais fácil vender uma droga aqui para poder ter um sustento, é mais fácil fazer isso porque o dinheiro é mais rápido, né? Não que isso seja correto, né? Não estou entendendo. Mas foi a conclusão que a reportagem fez ontem e eu achei um absurdo. Eu falei assim, olha, mas aí é muito fácil você jogar isso para milhões de pessoas e aí quem nesse momento discriminado somos nós todos, professores, né? Porque assim, o professor falou assim, ou o professor Miguel falou, né? Um professor dele fazendo uma defesa, ele generaliza, né? Quer dizer assim, todos os professores fazem esse tipo de argumentação em sala de aula. Obrigado. Eu acho que você trouxe uma questão que é assim, nós estamos vivendo um período dessa questão do ódio, né? E a gente está vivendo um período em que todos que estão ligados ao conhecimento, à ciência, estão sendo desacreditados. Então, tudo isso são formas de dizer assim, olha, não acredite nos professores, não acredito nos professores, né? E quem tem a grande conjunto da ideologia está reproduzindo isso. Então, para a gente também, como professor, como é que a gente vai se posicionar frente a isso? Eu lembro na fala da Miriam que alguém falou, como que a gente vai contra tudo isso? Uma das pessoas colocaram, né? Como que a gente posiciona frente a isso? E tem uma pergunta aqui no chat que fala sobre a questão do protagonismo utilizado pela BNCC, que ele iguala todo mundo. Eu acho assim, eu vou responder assim, não quero ser, eu vou ser direta na questão. A BNCC igualar todo mundo, e a gente lê a BNCC de forma crítica, eu acho que é fundamental para nós que estamos lidando com educação. Para a gente saber, assim, a BNCC tem um público, a BNCC tem as agências com que ela vai beneficiar elas, então a gente sabe tudo isso em relação à BNCC, mas nós vamos aplicar a BNCC e vamos ser controlados nessa aplicação da BNCC nas escolas, né? Estou dizendo isso do lugar onde eu estava. Como é que nós vamos
transgredir. Primeira coisa é que a gente, se eu considerar que há um modelo de educação, de civilização colonial, e que ela está dentro de nós, e que eu vou reproduzir esse colonialismo, que existe um sujeito que é importante, um sujeito que é bacana, que é o homem branco, alfabetizado, proprietário, e esse modelo ele serve e ele está aqui dentro da minha cabeça como educadora e como educador, eu preciso rever esse lugar, né? Eu preciso rever esse lugar, porque se todos os jovens são iguais, como é que eu faço com a minha sala de aula? Eu olho para esse sujeito, eu ignoro quem está na minha frente. Porque se eu ignorar quem está na minha frente, que eles são cada sujeito tem a sua pergunta, são, na maioria, se eu estou na periferia, são jovens negros, se eu estou na periferia, eu lido com a violência todos os dias, se eu estou na periferia, eu enfrento diversas situações que outros lugares não enfrentam, e se eu tratar esses que estão na minha frente do modo com que a BNCC trata como iguais aqui, branco, homem, alfabetizado e proprietário, ou hétero, ou essa coisa toda, eu estou tratando aqui. O resto não tem valor, né? Então, como é que eu, como educadora e como educador, vou olhar para os sujeitos que estão ali na minha escola? Para esses que têm com perguntas, que são perguntas únicas desses sujeitos. Como que eu vou olhar e como que eu vou atender a essa necessidade? Né? Então, eu acho que aí é a gente dizer assim, olha, de teoria está ótimo, mas vamos para a prática, para dizer como é que outros autores e outras teorias também podem me sustentar nessa ação que eu estou fazendo? Porque na sala de aula é nós com eles. Né? Então, eu não posso repetir isso que está programado para poder formar mão de obra barata, para dizer que ele tem escolha, a escolha dele é escolher uma disciplina, né? E a gente sabe que ele não vai escolher coisa nenhuma, quem vai escolher são as possibilidades, nem a diretora, nem a coordenação que vai escolher, mas as possibilidades que você tem ali na escola, se você tem ou não tem professor, se você tem ou não tem sala. Por exemplo, na escola em que eu trabalhava, não tinha sala. Não tinha sala de professor, não tinha sala de coordenação, não tinha possibilidades. Então, é nesse ambiente precário que a gente tem que fazer as nossas escolhas. E a nossa escolha não pode ser reproduzir isso que está dito pelos meios de comunicação ou por esse conjunto aí dessa sociedade que quer concentrar a renda na mão de poucos e aumentar a gasolina, como alguém disse aí, né? Aumentar a gasolina significa a concentração da renda na mão de uma minoria e deixa o resto se lascar, inclusive todos nós educadores, né, que participamos dessa categoria de trabalhadores. Então, se a gente não se acordar para isso, a gente pode reproduzir, fica mais legal, fica mais tranquilo. Se a gente reproduz, fica numa boa, eu dei minha aula e agora eu vou embora, eu já cumpri a minha obrigação. Agora, eu não sei se a gente consegue também pôr a cabeça no travesseiro e dizer, tá legal, a gente, como profissional, ser profissional de reprodução. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que provocar a gente para a gente ir pensando o nosso fazer educação. Né? Eu falava isso muito com os professores da escola. Gente, a gente não pode deixar que a nossa profissão, por exemplo, tranquilamente, a gente dá ela para os outros. Né? Por exemplo, a gente deixa a polícia militar, que é trabalhar especializada em segurança, trabalhar educação, e a gente, tudo bem, parece que a gente está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente vai perdendo espaço nessa questão. A Miriam falava na conversa com vocês do notório saber. Outro que fez, pode dar aula no meu lugar, não precisa ter. Percebe como a gente vai se desvalorizando desse lugar? Então, isso também é importante
a nossa valorização, reconhecimento, a gente ler, a gente estudar, a gente saber, olha, eu estou posicionando aqui, a minha profissão. Você não vai lá no médico e fala, você é de qual? Ah, não, serve, né? Você vai no médico e pode ser qualquer profissional lá e você está tranquilo lá. A gente está dando a nossa profissão para qualquer um e a gente está tranquilo como profissão, parece que é um negócio assim... E eu sempre falava na escola, os meninos chegavam e falavam para mim assim, ô tia, eu falava, opa, pode parar aí. Eu não estudei desse tanto para virar parente, não. Né? Eu sou profissional, eu estudei para ser professora. Eu não estudei para ser parente, não. Entende? Como é que a gente vai... claro que tem gente que discorda disso. Lá na escola tinha um punhado de gente que fala, Carmen, não faz uma coisa dessa. Não, eu faço, porque os meninos, se vocês não estão interessados em ser profissionais, eu quero que esses meninos sejam profissionais. Eles não formam, não estudam para virar parente, não. A gente tem que virar profissional, né, dessa área. E a gente tem que assumir esse lugar nosso de profissional, né? Tanto que a gente estuda, gente, para a gente ser profissional da educação, e aí qualquer um pode ocupar nosso lugar e está legal. Não, então vai no dentista que sabe pintar os dentes, ou vai no médico que faz de conta, entende? O que eu estou dizendo? Eu estou, claro, caracterizando a coisa, mas é para a gente pensar, nós como profissional. Não sei se era nem essa a sua pergunta, tá, Divina? Mas, em todo caso, ela embarcou nesse lugar aí também. Divina, não estou escutando direito. Não, está me ouvindo? Baixinho. Abaixo, mais? Mas agora acho que está dando para ouvir. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Porque, assim, hoje em dia o que se fala? BNCC, você tem que trabalhar em cima, tem que trabalhar em cima. Só que eles se esquecem que a gente vive num Brasil plural, né? Cada um tem as suas, vamos dizer assim, as suas diferenças, como nossa escola tem. E, assim, isso está sendo muito colocado, muito... qual a palavra eu vou usar? Está muito em cima da gente o tempo todo. Muita cobrança. Isso, muita cobrança. É sobre isso que eu queria falar. Como fazer para você fazer o seu trabalho, né, corretamente e usar o que estão te colocando, te impondo. Deixa eu falar. Eu fui fazer, quando eu estava na coordenação, um curso de capacitação da BNCC. Eu achei folclórico. Reuniu lá, talvez alguém aí até participou, foi lá hoje está funcionando, era a escola onde está funcionando a secretaria, a subsecretaria, secretaria, né, de educação, lá no Instituto de Educação, naquele auditório, foi a capacitação lá. Aí a pessoa que veio capacitar a gente, ela falava assim, olha, aqueles 10 pontos lá, né? Nem me lembro mais o tanto de pontos, não é? Aqueles pontos que da BNCC. Aí ela falava, isso aqui, gente, o que vocês acham? Esse funciona, sim ou não? E aí todo mundo falava, sim! E eu gritava assim, não! E aí quem estava perto de mim, você é doida, é? Eu falei, não, eu queria ser um não aqui nesse trem, porque a gente não veio para pensar esse negócio, agora é sim ou não, né? E aí o que eu achei mais desesperador, vou dizer a palavra assim para mim, que estava lá como coordenadora, era assim, eu fui lá para ser capacitada como coordenadora para vir e capacitar a minha escola. Aí eu, iludida, pensei, quando é que a diretora vai reunir os professores para poder explicar isso, que eu fui fazer o curso, né? Aí, o que a Carmen fez? Peguei tudo que era sobre BNCC, estudei, passei o final de semana concentradíssima, lendo tudo, pensando caminhos, possibilidades. Aí eu cheguei na escola, aí a diretora falou para mim assim, não, Carmen, a gente vai parar a escola um dia para os professores
do turno vespertino, que você dá aula, que você coordena, para você falar com eles. Nossa escola tinha 8 salas, 7 salas, sei lá. Era assim, uns 7 gatos pingados. E que um chegava mais tarde e o outro saía porque estava dando aula em outras escolas. Essa foi a capacitação. A escola, entendeu? Eu fiz essa capacitação. Sim, não, sim ou não, sim. Assim, ridícula, vamos dizer assim. Vou dizer, sem medo de errar, ridícula. E eu fui atrás da Miriam, falei, Miriam, pelo amor de Deus, me dá aí material, minha irmã trabalha com essa área, e eu pedi todo o material, falei, não vou. Aí eu comecei a falar, e eu comecei a dizer, a capacitação foi assim, o que vocês acham disso? Está certo, sim ou não? Aí todo mundo riu da minha cara, aí eu falei, agora vamos fazer uma capacitação. E aí com aqueles que estavam lá. Mas vocês não sei quantos professores vocês são aí na escola, mas capacitar 7 de um dia, tem capacitação dos professores? Vamos responder honestamente, né? É um reino de faz de conta, aí diz assim, não, todo mundo foi capacitado no Estado. Foi? Pode falar uma palavra aí? Coisa nenhuma, né? Não sei, desculpa aí, porque eu estou trazendo coisas assim que eu vivi aí nesse campo e acho que a gente, como educador, tem que acordar e dizer, espera aí, quem está aqui dentro sou eu. Boa noite. Oi, boa noite. Eu concordo muito com a sua fala. Quando se fala com relação ao protagonismo, né? A gente tem falado muito sobre isso agora, nesse momento, com essa questão do novo ensino médio, a BNCC, essas coisas todas, a gente tem falado muito sobre isso. Eu entendo o protagonismo, como você disse, a questão do sujeito, né? Ser o ator principal da sua história. E eu percebo que nós, professores, precisamos, para trabalhar isso com os nossos alunos, a gente precisava ser primeiro protagonista da nossa história. Nesse sentido, eu vejo que os professores têm se perdido muito nesse momento, como você colocou, da gente só estar repetindo aquilo que as determinações, sem muito questionar e sem colocar para os nossos alunos esse dilema todo. Quando o Miguel fala que o repórter, né, a mídia, ela tem a capacidade de chegar a muitas pessoas, nós, professores, também temos essa capacidade. E a gente tem perdido esse momento, entendeu? Com os nossos alunos, de discussões que são muito importantes, como você colocou aqui, várias discussões que são importantes, que os nossos alunos precisavam ouvir, né, para ser realmente pessoas críticas, né, com relação ao que é realmente direito e dever deles, e a gente não tem tido momento para isso, por conta muito das cobranças, né, que vêm a todo momento, e eu acredito que a gente tem perdido esse tempo, esse momento, enquanto professor ali, formador de opinião também. Não só como simples, mero repetidor de conteúdo, né, de conhecimento. Eu acho que você tem razão. Assim, as oportunidades. A gente está na sala de aula com os alunos, é uma oportunidade ímpar. Nenhum jornalista tem essa oportunidade de estar 40 minutos com aqueles meninos. 40 minutos, eles têm 2 minutos, 3 minutos, mesmo que eles alcançam e que repetem as coisas, nós temos essa oportunidade. Como é que a gente cria... eu gosto da palavra, essa coisa das fendas, mesmo com todas as condições, e a gente está cansado, né, gente? Imagino que essa pandemia deve ter destruído por dentro os educadores e as educadoras, sabe? Eu fico... Olha, esse tempo inteirinho da pandemia, eu ficava conectada e pensando como é que era ser
como é que era educar nesse período e ainda levar a fama de que ficou à toa, né? Trabalhando jornadas absurdas. Nossa, eu até hoje, assim, ó, o tempo inteiro sou indignada com isso. Mas como é que a gente pode, nessa condição que nós estamos, que é de cansaço, de tudo isso, tirar um tempo para dizer como que eu preparo esse momento com esses sujeitos? Como é que eu escuto esses sujeitos? Porque esses sujeitos que a gente lida com eles, por exemplo, você está na coordenação, né, Geison? Você é coordenadora, né? Sim. A gente tem a oportunidade, na coordenação, de escutar muito, tanto os professores como os alunos, os que estão nas salas de aula. Eles sabem diferenciar, não sei se você tem essa oportunidade, mas eles sabem dizer quem dá aula, quem não dá aula, quem tem interesse, quem não tem interesse, eles sabem dizer e sabem explicar, e eles respeitam os professores que têm autoridade e que preparam a aula e que organizam as aulas. Eu ficava impactada de ver assim, como que esses meninos, que ninguém dá nada por eles, eles sabem o tanto que eles sabem da escola como um todo, né? do que flui na escola. E aí, com os professores, eu escutava os meninos e eu sempre dizia para os professores, os meninos disseram isso e isso, a seu respeito, não sei se é verdade ou não, como é que a gente podia, junto, pensar um caminho para poder sair dessa situação? Você não acha que esses meninos têm direito de uma aula mais preparada? O professor que, às vezes, preparava bem a aula e os meninos falavam, olha, ele prepara bem a aula, mas falta isso, isso e isso. Né? Então, eu falo, olha, esses meninos disseram isso, isso e isso. Será que não cabe? Você acha que eu vou escutar a menina? Se você não escutar, você nunca vai ser profissional da educação. Porque a gente precisa, por exemplo, imagina um médico que não escuta os seus pacientes, vai receitar o quê? Né? Então, esse lugar que a gente ocupa na educação e na sala de aula, ele é precioso para a gente construir possibilidades. Né? Então, por isso o nosso esforço, por exemplo, de construir esses meios, essas metodologias, esses caminhos, né? Não só coisa fácil, não, né? Mas coisa que a gente precisaria repensar o nosso lugar de educador, para dizer, olha, nós também queremos ser gente livre, assumindo nosso lugar profissional, escutar esses sujeitos, com eles construir uma educação que a gente derruba esse governo que está aí, tanto do Estado como do município e como do federal, né? Porque, olha, se tem condição, não sei vocês aí, eu estou falando aqui do meu lugar, por exemplo, como que pode uma prefeitura determinar, por exemplo, um IPTU igual ela determinou e a população ficar muda diante disso, uns 3 gatos pingados ir lá e reclamar. Deixar o lugar central com um valor e as periferias com 40% de aumento. Percebe isso? Como é que a gente, desse lugar onde a gente está, isso que você falou, como é que a gente pode despertar, abrir os olhos do sujeito para dizer não é possível essa realidade que está aí. A gasolina vai aumentar, não é possível essa realidade. Né? Mas não, é assim mesmo, não tem nada para fazer. Isso não é profissional da educação. Né? Então, vai fazer outra coisa, vai plantar roça, vai fazer bolo, qualquer coisa, né? Mas a gente, na educação, se a gente não despertar para a criticidade, para enxergar a realidade, eu sinto muito. Nós não estamos sendo educadores. Infelizmente, a gente... eu vejo que tem alguns professores que até tentam, né, ter esse momento de diálogo, de conversa com os meninos,
E aí a gente esbarra em muitas coisas, né? Além da quantidade, da demanda grande de trabalho, de coisas que são impostas, né? Pela secretaria, pelas greves e tal. Nós temos também no aluno, né? Que são alunos que estão acostumados a seguir aí uns YouTubers da vida, as pessoas totalmente sem noção, e que a gente tem dificuldade com relação a isso, né? De colocar para o aluno aquilo que realmente importa, né? Eu falando com os meninos ontem numa turma, e por conta de um problema lá que surgiu, e eu falava com eles sobre isso, né? Vocês têm que, ao invés de vocês seguirem esse monte de influenciadores, vocês têm que ser capazes, né, de conseguir pensar por vocês mesmos e decidir, né, ter como escolher as coisas certas, né, o que é certo. Então, são muitas coisas que têm feito com que a maioria dos professores, que já estão cansados, né, tenham essa dificuldade de, às vezes, discutir sobre assuntos diferentes do que só o próprio conhecimento mesmo. Você tem razão. É muito desafio, né? É uma tarefa que está difícil. Não sei se tem mais colegas que querem fazer algumas questões ou algumas afirmações, interlocução com a Carmen. Ou se a gente já pode ir caminhando para o nosso fim de encontro, fim de roda. O que, talvez o que a gente pode combinar depois, Léo, é como é que a gente pode, talvez com a coordenação ou com a direção, ver como a gente pode compartilhar esses materiais para vocês terem, se vocês têm interesse também, né? Não é só compartilhar, se vocês têm interesse de ter na escola, então a gente já até separou o material para repassar para vocês, tá? Aí, claro, que se vocês tiverem interesse, não é? E outra coisa que a gente, o governador, ele retomou aquela coisa dos cursos, né, como chama esses cursos que vão aumentando de letra? Eu nunca lembro o nome. A gente tem oferecido metodologia de roda de conversa, projeto de vida, esses cursos, pode ser que isso também ajude a vocês nessa coisa, não só na linha dos certificados, né, mas também nessa linha de trocar informações sobre essas outras metodologias. Se vocês depois tiverem interesse, fala com a gente, tá? Vocês têm o contato do Léo, mas o Léo passa para a gente. Mas também ficou aqui, Carmen, meio que combinado, assim, acho que a Geija estava nessa conversa, não sei se a Nara estava, a Nara Queiroz, que é a diretora da escola, que está aqui conosco também, do grupo gestor, né? A Miriam se dispôs a fazer uma fala com o grupo, aprofundar algumas coisas sobre itinerário formativo, outras questões mais. Aí ficou daí do grupo gestor, junto com os colegas, pensar um pouco uma data, talvez depois do carnaval, março, e talvez se a Miriam for, talvez pudéssemos dar mais algumas pessoas junto do Cajueiro, que tem interesse, para participar de uma roda, acho que seria presencial. Os professores se mostraram muito interessados em ter novamente um momento de conversa com a Miriam, Fábio. Miriam, né? A Miriam. Isso, eles gostaram muito daquele momento e querem sim, tem que organizar, né, com a Nara, querem sim ter um momento de conversa com ela, e acho que... Da Carmen também, muito bom. Sim, também a Carmen, né, falou aqui com a gente agora, seria muito importante mesmo. Eu acho que a gente pode ir se apoiando. Então, acho que a gente pode fazer o combinado assim.
para além daquilo que a gente fez da formação, eu acho... A escola de vocês fica aonde, gente? Qual bairro que é a escola? É na região oeste, no Parque... Esqueci o nome. Depois da Eternite. Parque Santa Rita, gente. Boa noite. Marcos de Abreu, Isso, Jardim Marcos de Abreu. A escola fica no Jardim Marcos de Abreu, na Rua do Cerrado. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Oi, Nara, tudo bem? Tudo bem. Eu Nara, bem cansada. Conheci você na fala da Miriam, porque eu vi depois a fala dela. Sim. Então, Nara, aí depois a gente pode ver não só o curso, né? A gente também, eu estava esquecendo de uma coisa, a gente está divulgando agora, a gente faz um curso de preparação para o Enem. As inscrições estão abertas. Aí, se vocês puderem divulgar, eu não sei a distância aí de vocês, o curso está acontecendo aqui no setor sul. Vai acontecer no setor sul, as inscrições. Vai ser no sábado à tarde, as aulas. Aí, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar, o curso é gratuito para os estudantes, né? Então, aí, se vocês... Está no nosso Facebook, Centro Cajueiro. Mas tem como passar um link para a gente, alguma propaganda? Eu vou pedir para o Léo, que ele está no grupo de vocês, eu vou pedir para passar o link para vocês com as informações todas. A gente vai ter também um flyer da questão. Às vezes a gente consegue alguém que a gente não vai conseguir ir nas escolas porque a gente não tem grana para isso, sabe? Por isso que a gente está pedindo vocês para ajudar a colaborar com a gente na divulgação, para chegar nos jovens, né? Mas Carmen e Leonardo, a gente tem sim interesse. Eu estava vendo você falar, não há formação de professor em um dia. Concordo muito com essa fala sua. A utopia da Secretaria da Educação, da CRE, quando eles propõem isso, porque realmente isso não acontece. Mas como a gente já vem aí caminhando, né? Tem todo o material. Hoje eu falava com os professores, a gente ainda não teve a oportunidade de ver tudo. Alguns estudaram um pouco mais, outros nada, né? Eu mesmo ainda quero entrar. O Leonardo me disse que vai ficar aberto, né, Leonardo? Para a gente ver o material e terminar o curso. Mas é do interesse, sim, da unidade, dos professores e da gestão, que a gente marque, sim, um momento, né, para que a gente possa dar continuidade a essa formação que a gente está fazendo agora, né? Tanto a fala sua, quanto a da última colega, não participei do último encontro, mas a Geisa e alguns professores comentaram comigo sobre o quanto foi bom. Então, eu acho, sim, que a gente pode marcar um momento na unidade, Leonardo, um momento presencial. A gente tem aí os dias de trabalho coletivo, ou o próprio planejamento que a escola pode, fora de trabalho coletivo, fazer. A gente tem essa autonomia de marcar esse momento de estudo para o professor. Seria um bom momento também para a gente ver o material que a Carmen apresentou, e, segundo ela, já está até separado, para que a gente possa ter na escola, ver esse material, de repente adquirir, porque quando a gente fala para o professor, você vai pegar o projeto de vida, e aí o professor fala para mim, onde que tem o material sobre isso, onde que tem, a própria CREA não tem, a própria SEDUC não tem, Então, seria bem interessante a gente ter esse material na escola, como ponto de partida. Legal, Nara. A gente está com essa disposição de apoiar vocês, de fazer essa parceria, né, nesse trabalho. Vamos sim, a escola tem muito interesse. Eu acho que todo o material que, não digo que o material que a CRE mande, ou que eles montam uma reunião, um sábado coletivo, eles montam lá a proposta todinha do sábado coletivo, o coordenador abre, e às vezes não é nada daquilo que a escola está precisando. Eu lembro disso. Se a gente buscar alguma coisa que, de fato,
vai acrescentar para a escola, para os professores, né? Uma conversa, um bate-papo, um momento presencial. Eu acho que a gente tem muito mais aproveitamento do que, de repente, uma demanda que vem da CREA, que não tem nada a ver com a nossa unidade. Legal. Vamos combinar, então. Vamos sim. Então, como a gente vai estar ainda em contato no grupo, né? Lá do WhatsApp, sobretudo, que é mais rápido, essas coisas que a Carmen está, esse material todo, essas questões de inscrições, tal, também do material, eu repasso para vocês lá no grupo, e a gente vai conversando sobre, vendo, inclusive, você já pensando na data, aí, possível data, e a gente conversando sobre uma possível data da gente poder estar juntos aí na escola, num encontro presencial, né? Mesmo ainda em pandemia, com a devida segurança sanitária, a gente consegue fazer isso bem. A gente consegue, sim. Né? E... Leonardo, deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta, até uma dúvida minha. Qual que é o tempo que nós teremos para terminar, né? Terminar os módulos? Eu abri o módulo 1, né? Estudei lá o módulo 1, fiz alguns questionamentos e aí não consegui mais. Acredito que boa parte dos professores também não. Qual que é o tempo que a gente vai ter para fechar esses módulos para certificação? Na verdade, Nara, eu ia colocar isso agora como um ponto para a gente conversar um pouquinho, aproveitando que a Carmen também está presente e acompanha junto com a gente faz esse acompanhamento junto conosco também, né, dessas questões. Na verdade, o que a gente acertou, a princípio, seria encerramento amanhã, né? 25 de fevereiro. A plataforma fecha, e, inclusive, uma colega já nos enviou, inclusive, o trabalho, a atividade final. Mas como eu estou acompanhando de perto isso e estou vendo lá na plataforma que algumas pessoas não acessaram, e eu imagino que é por conta de um monte de questões, inclusive de falta de tempo mesmo, o que eu queria ver com vocês é o seguinte: amanhã, ou ver depois com a Carmen, se a gente possibilitaria mais um tempo para que vocês poderiam acessar, então, a plataforma e combinar um prazo, aí talvez de 20, 30 dias, até o final de março, possivelmente, para vocês, então, enviarem a atividade final. Sim, nós precisamos desse prazo. Na verdade, eu não conversei... Assim, eu acredito que deve ter uns 2 ou 3 coleguinhas, né, que conseguiram. É as estrelas da escola. Deixa eu falar, a gente pode prorrogar o curso até março, igual o Léo está falando. O certificado vai sair com a data de fevereiro, porque a universidade, ela que está fazendo a chancela do certificado. O Observatório da Juventude da UFG, o certificado. E ele termina, ela tem as exigências dela, né? A participação no curso, a entrega do trabalho. A gente tem que obedecer isso dentro da concessão, vou usar a palavra, não estou lembrando a palavra assim, para certificar o curso. A gente segue as orientações da universidade. Então, vamos supor, até 15 de março, até 20 de março, vocês conseguem terminar, e aí vai receber o certificado até 28 de fevereiro, porque quando a gente solicitou dezembro, janeiro e fevereiro para a universidade. Então, ele está marcado dentro disso. Nós podemos alargar, mas vocês, o certificado fica nessa data, mas vocês têm que cumprir as exigências lá. Aí, cumprindo, a gente pode certificar, entregar o certificado para vocês, tá? Sim, então isso pode ficar para o final do mês de março. A gente pode marcar, então, a data para o final do mês de março. Se vocês acharem que esse prazo é o suficiente, então vamos marcar final de março. Sim. Aí vocês sabem que ele vai sair 28 de fevereiro, tá? O certificado. Vou fazer igual o seu curso lá, Carmen. Sim! Sim! Sim, sim ou não? Sim! Sim! Então já estende até o final de março, né? Isso, final de março. Pode ser. Já estende até o final de março. Gente, eu acho que é valioso o curso e é valioso o certificado, as duas coisas. Sim, com certeza. Aí é só sim, não tem não, né? E aí,
assim, gente, de dificuldades, questões assim que vai surgindo, dúvidas, assim, sempre entrando em contato comigo, porque aí eu vou, além de estar acompanhando vocês, a gente vai vendo essas dificuldades. Se for questões muito pessoais mesmo, assim, das dificuldades pessoal, pode ser um contato direto comigo, né, que às vezes não quer colocar as demandas junto com os colegas, nesse sentido, para a gente, então, caminhar, e vocês vão ver que é possível, então, fechar a formação. A questão aqui é proforme, né? O mais importante é que vocês fechem proforme de data, né? Proforme de receber a certificação com a data dia 28 de fevereiro, mas o mais importante é que vocês possam concluir com êxito essa formação, né? E já aproveitando aqui com a fala aqui no nosso bate-papo, né, do Pedro Gil, dizendo para a gente que espera que a brilhante fala, então, da professora Carmen possa despertar o real papel dos professores, que saiam do conformismo e passem a ser os verdadeiros protagonistas. Então, com essa fala aí do colega Pedro Gil, a gente queria, então, agradecer a vocês pela presença nos 4 encontros que nós tivemos. Mesmo quem não pôde ter vindo por alguma razão e tudo mais, pôde acompanhar, a gente está gravando os encontros, pôde acompanhar aí as falas depois. Esses encontros estão lá na plataforma, né? A Carmen está ajudando a gente a postar lá na plataforma. Estou passando os links no grupo também. E agradecer vocês, agradecer ao grupo gestor, viu, Nara e Geija, pela essa possibilidade da gente ter, então, compartilhado esse caminho juntos e juntas. E, por último, aqui, agradecer a Carmen, viu, Carmen, por sua presença nessa noite, né, importante presença, e com essas discussões que já vêm sendo acumuladas aí ao longo aí desse tanto de tempo no engajamento com relação ao compromisso com a juventude, com as juventudes, né, nesse direito à vida e a vida plena, né, com autonomia. Acho que a Carmen passou aí alguns links, né? Eu passei o link do curso aí. Depois eu passo para você, então, Léo, aí você passa também. Ok. Então, agradecer a vocês, todas e todos, por essa noite. E, enfim, acho que amanhã, ou no final de semana no máximo, eu coloco essas informações também sobre os prazos, tal, para lembrar vocês. E aí tenham todos e todas também um bom feriado também, merecido feriado de descanso. Quero também agradecer, viu, Leonardo? Ia falar a oportunidade para agradecer a Carmen, Carmen, pela explanação de hoje à noite, bem como os outros que também estiveram com a gente, Leonardo, levo nosso agradecimento, e a você também, tá? E o que a gente espera, o que eu espero é que a gente possa continuar com essa parceria, tá? Que em breve a gente possa fazer esse encontro presencial, né? Agradecer aos professores que se dispuseram, né, a participar. A gente está com grandes dificuldades no começo deste ano, né, de forma presencial, vários colegas com Covid, alguns já recuperados, outros ainda com Covid, então não tem sido fácil o nosso trabalho na unidade. Hoje, se vocês prestarem atenção, estou bem cansada, tive uma tarde bem cansativa na Seduce, por conta de modulação, mas eu acredito que a gente é, sim, protagonista, né? Eu acho que a gente tem que buscar ser, sim. Gostei muito da sua fala, viu, Carmen, em relação ao profissional que a gente deve ser. Eu acho que a gente tem que estar buscando isso todos os dias e aprender todos os dias. Quando você fala que não gosta de ser chamada de tia, né? Às vezes eu sou chamada de tia e não ligo muito, mas eu concordo com a sua fala. Né? A gente não estudou tanto para se tornar parente, né? Que tia é parente, a gente não é. E a gente já passa a não ligar para isso, né? E vai virando assim a rotina. Mas que a gente possa realmente querer ser, né, o profissional para aquilo que a gente se formou, né? Para aquilo que a gente buscou, que é muito estudo, muito difícil, né? Estar no lugar onde a gente está não é fácil, nada é fácil na educação. Então, eu quero agradecer muito ao grupo Cajueiro, né, aqui na pessoa do Leonardo, viu? Muito obrigada, Leonardo. Tamo junto. Nós que agradecemos, Nara, colegas, Carmen, então, essa chance da gente estar. E a gente continua com a parceria. A Carmen já fala também em nome do grupo do Cajueiro, e para nós é uma satisfação estar junto com vocês.
Entre nós do Cajueiro temos vários profissionais da educação, muitos, e entendemos essas labutas porque estamos nas labutas do chão mesmo da educação. Então é isso. Obrigado. Bom carnaval a vocês. Saúde, se cuidem. Né? Eu só gostaria de complementar aqui que foi uma das coisas muito importantes e boas desse curso é que a gente percebeu que, pelo menos assim, as pessoas que eu ouvi falar, eles têm não só a teoria, mas têm a prática. Então, o que é mais importante para a gente é isso, de pessoas que não estão só com a teoria, né, que não veem, que a gente está cansado de ver a pessoa só falando, sem realmente conhecer a prática. Então, o que a gente viu nesse curso, né, e que foi uma das coisas que eu acho que é importante, é que vocês realmente conhecem o chão da escola, né, conhecem a realidade e têm uma fala do que é o real mesmo. Então, também quero agradecer. Queria pedir o Júlio, que eu acho que hoje a Cátia Rodrigues não está aí, para tirar uma foto para a gente. Opa. Fazer um print. Não, GG, eu não estou no PC, não, estou no tablet. Mas lá no grupo já postaram a foto lá. Já? Então tá. A Kátia estava aí, acho que no início, eu acho. Não sei se ela... Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Juntos boa e juntos noite aí. a todos. Alô, boa noite, gente. Boa noite, Léo. Obrigada, viu, Léo? Obrigado a você, cara. Abraço. Outro abraço.